que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou instalar no meu projeto uma biblioteca chamada React Hook Form, vou instalar também uma outra biblioteca chamada Zod e uma última biblioteca chamada @hookform/resolvers. O que são essas bibliotecas? React Hook Form é uma das melhores bibliotecas que a gente tem para trabalhar com formulários do React atualmente. Zod, uma biblioteca incrível para validação de dados e transformação de dados. E o Hookform Resolvers é basicamente uma biblioteca que tem a integração entre essas duas, por isso que a gente precisa instalar elas três. E aí, o que a gente vai fazer aqui no nosso formulário? Eu vou começar importando cada uma delas. Então, de dentro do React Hookform, eu vou importar o useForm. Dentro do Zod, eu vou importar simplesmente Z, só isso. De dentro do Hookform Resolvers /Zod, eu vou importar Zod Resolver, que é a integração entre o React Hookform com o Zod. E sim, tem uma aula no YouTube aqui, até respondendo a pergunta do Maurício, uma aula bem completa também sobre formulários, que não vai mostrar tudo o que a gente vai abordar hoje, mas ela vai mais a fundo no React Hookform, que é só vocês procurarem por formulários avançados, Rocket City. No YouTube vocês vão cair nela, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Aqui dentro, eu vou começar criando o meu formulário utilizando essa função useForm. Essa função aqui, ela recebe uma opção aqui que a gente precisa usar, que é o Resolver. O Resolver, ele diz basicamente, eu estou dizendo para a biblioteca Hookform, aqui para o meu formulário, qual estratégia de validação que eu vou utilizar para fazer a validação desse formulário. E aí lembra que eu importei aqui o Zod Resolver, por isso eu vou passar para ele, porém esse Zod Resolver, ele recebe um parâmetro. Qual que é esse parâmetro? É basicamente uma variável, que a gente chama ela de schema, então eu vou botar aqui, ó, tag schema, que utiliza o Zod para dizer qual que é o formato dos campos do meu formulário. O que é o formato, né? Se você já trabalhou com algum tipo de validação, existem formas da gente validar uma estrutura de dados. Porque imagina o seguinte, quando o usuário fazer o submit no formulário, eu vou receber esses dados em algum formato. E aqui eu estou querendo validar este formato. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha só. Quando o usuário fizer um submit desse formulário, eu quero receber um objeto, e aí veja que eu uso z.object, que vem de dentro do Zod, para falar que eu quero receber um objeto, e dentro desse objeto eu quero que tenha o nome da tag, esse nome precisa ser uma string, precisa ter no mínimo 3 caracteres. E aí, se ele não tiver 3 caracteres, eu vou mostrar a seguinte mensagem. A tag precisa... como a gente acho que essa aplicação ela tá toda em inglês, né? Então eu vou botar aqui, ó, minimum 3 characters. Perfeito. E ela precisa receber, além do nome, o slug. O slug, ele vai ser uma string, e ele vai ser criado automaticamente, então não vou colocar muita validação aqui. E aí aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu vou passar esse esquema aqui para o meu resolver. Pronto, o meu formulário já está criado e já tem validação. Agora, o que eu vou fazer? Essa função useForm aqui, ó, ela devolve duas funções que a gente precisa utilizar. A register e a handleSubmit. O que a gente vai fazer? A register é a função que a gente vai utilizar em cada um dos inputs para registrar este input. Falar que este input pertence ao meu formulário. Como é que a gente usa ela? A gente vem aqui no input, ó, por exemplo, input de nome, tá? Vem aqui, ó, pode ser no começo dele, no final, aqui onde a gente bota atributos, a gente bota chave, register e passa o nome do input, name. Faço a mesma coisa no slug. Vem aqui, ó, troco para slug. E agora, aqui no meu formulário, eu vou botar o evento de submit, ou seja, quando o usuário fazer um submit nesse formulário, eu vou chamar a função handleSubmit. Só que essa função handleSubmit do React Hookform, ela espera que eu passe para ela qual função vai lidar com os dados do meu formulário. Então, eu vou criar uma função aqui ó, chamada createTag, e aí para a função handleSubmit, eu passo a minha createTag. Ou seja, essa aqui vai ser a função que vai ser chamada e ela vai receber os dados do meu formulário. Se eu vier aqui fazer um console log nesses dados, bora testar juntos, galera. Ó, salvo, a gente vem aqui no projeto, create new, coloca aqui o nome da tag, Diego. Vou botar aqui, eu não consigo preencher o slug, certo? Vou clicar em save, veja que aqui dentro de data apareceu os dados que eu preenchi no meu formulário, certo? Só que eu falei, né, galera? Tem duas coisinhas aqui que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, nós estamos usando TypeScript. Esse data aqui, tá vendo que eu não sei o tipo dele, né? Ele tá como N, né? O TypeScript, ele odeia N, né? Então, quando ele vê uma variável que não tá tipada, ele já reclama pra gente. O que a gente vai fazer aqui agora? Tá vendo que aqui em cima a gente já sabe qual que vai ser o formato do data? Ele vai ser um objeto com nome e slug, certo? Só que isso aqui não é TypeScript, né? Isso aqui é JavaScript, digamos assim, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo que a gente chama de inferência, que é criar uma tipagem a partir de uma variável existente.
Então a gente vai criar aqui a tipagem. Toda tipagem eu gosto de começar com letra maiúscula. Então create, tag, schema. Veja que o nome ele é igual, só muda que tá com a letra maiúscula. E aí eu vou usar uma função do Zod que se chama infer. E vou passar para ela type of e passo o meu schema. Se eu passo o mouse em cima do create tag schema, veja, ele é uma tipagem exatamente com o que eu passei ali no meu schema. Então agora eu vou usar este carinha aqui para falar que o data ele segue este formato aqui. E aí eu posso também usar esse tipo que eu acabei de criar aqui no useForm, ó. Eu boto menor e maior e boto ele aqui. Por que isso aqui vai ajudar a gente? Porque agora aquele nosso register, lembra que eu uso para registrar os campos do formulário? Se eu apago o name e dou um Ctrl espaço aqui, ó, ele sugere quais são os campos que eu posso ter. Então ele já facilita bastante, certo? Já temos aqui os nossos dados, formulário funcionando. Uma última coisa que eu vou fazer, que eu esqueci de fazer, é eu vou importar aqui, ó, de dentro do Radix UI, React Dialog, novamente aqui dentro, vou importar o Dialog aqui. E lembra que a gente tem aqui embaixo, ó, esse botão de Cancel. O que ele deveria fazer? Fechar, né, o modal, né, o formulário ali. Então, por volta dele, eu vou botar o dialog.close. Ó, que legal. E aí eu boto nesse dialog close o schild também, para dizer que eu não quero criar um novo botão, e sim reaproveitar o botão que já tem dentro dele. Olha que legal agora. Eu abro o modal, quando eu clicar em cancel, ó, ele fecha. Olha que interessante, né? E aí, modal funcionando, criação funcionando, na verdade ainda não funcionando, por quê? Porque a gente precisa gerar o slug. Lembra que eu falei que eu quero gerar o slug a partir do título? Então, o que acontece? Eu quero que conforme a pessoa vá digitando o título, a gente já vai criando o slug. Então, para isso eu tenho uma função que o useForm devolve para a gente, chamada watch. Como o próprio nome já diz, watch vem de observar, né? E aí eu vou fazer o seguinte, const slug é igual a watch, e eu passo para ela o campo name, ou seja, o valor de slug vai ficar observando toda vez que a variável name mudar, e ele vai atribuir a essa variável slug. Se eu voltar aqui no campo de slug e colocar value e passar o meu slug, veja que se eu for agora digitar aqui, por exemplo, testando, olha só, o slug ele reflete exatamente o que eu estou digitando aqui em cima, tá vendo? Só que o que acontece, né? O nosso slug, como eu falei antes, ele precisa seguir uma formatação específica, né? Ele precisa ter, não pode ter letra caixa alta, não pode ter espaço, ele não pode ter símbolos, né? Então tem bastante coisinha. Como eu não lembro da última aplicação que eu fiz isso, bora usar o próprio ChatGPT para isso, né? Então eu vou pedir para ele aqui, ó, give me a TypeScript function that, given a string as primary, return a slug version of the string without symbols, space or uppercase characters. E aí a gente dá um enter, aguarda um pouquinho e pronto, temos aqui a nossa função, que eu vou copiar exatamente aqui dentro, mas antes eu vou consultar. O que essa função está fazendo? Ela está transformando em lowercase. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um... outra coisa. Eu quero remove any actuation as well from non-English words. Eu quero que ele tire qualquer tipo de acentuação, né? Então, já temos uma função mais completinha aqui, né? Então, primeiro ele faz uma normalização aqui, né? Então, tira toda a parte de acentos. Depois ele faz uma desgraceira aqui que eu não faço a menor ideia do que é. Muda para lowercase. Faz um replace em tudo que não são palavras. Coloca um texto vazio. E tudo que são espaços, ele coloca um hífen, tá? Beleza. E aí, a gente vai só usar o seguinte. Vamos usar esta função aqui por volta do watch. E vamos testar. Então, olha só. Já tá funcionando ali, ó. Então, se eu botar aqui acento, vamos tentar aqui, ó. Não quero acentos nessa string, hífen, /teste. Olha só que legal, né? Então, ele já está criando um slug a partir da nossa string. E aí, se eu clico em save, voltamos lá em cima no nosso data. Olha só, tá chegando tudo certinho pra gente, já o nome e o slug. Com essas informações em mãos, galera, o que eu quero fazer aqui agora? Salvar na API. Para quem não viu ontem, a gente está utilizando uma ferramenta aqui que se chama JSON Server. Basicamente, essa ferramenta permite, galera, a gente criar uma APIzinha fake, tá vendo? Então aqui, ó, tá vendo que eu criei só um JSON e falei que eu tenho uma rota tags e ela retorna isso aqui. Então ela cria uma API fake. Só que ele cria também pra gente métodos de inserção, update, delete. Só que aqui, ó, a gente não tem o slug, tá vendo? Isso aqui que tá me preocupando um pouco. Então o que eu vou fazer, galera? Olha só, eu vou selecionar title, dou um Ctrl Shift L, seleciono todos os titles aqui. Vou no final aqui, ó, e vou adicionar um slug, 2 pontos, e vou botar um slug
slug qualquer aqui, tá? Tipo, old. Pra gente saber que isso aqui é um registro antigo, antes de eu começar a inserir registros aqui dentro, né? Porque eu esqueci de trazer essa informação slug aqui dentro. Vou salvar isso aqui agora, e aí o que eu vou fazer? Lá na minha listagem, onde eu tenho a listagem que a gente fez ontem, aqui ó, a listagem de tags, lembra que ontem eu tinha listado o título e o ID. Eu vou trocar, aqui em cima eu vou falar que agora eu vou ter slug também dentro da tag, e eu vou ao invés de mostrar o título e o ID, eu vou mostrar o slug aqui embaixo do título. Então, se eu salvar isso aqui agora, ó, veja que aqui embaixo, ó, do nome da tag, deixa eu até dar um pouquinho de zoom, ele mostra old, que foi exatamente o slug que eu coloquei ali para todo mundo, né? Botei para todos os registros o mesmo, para ser mais fácil a gente diferenciar. Vou até tirar aqui a página, pra gente começar na página 1 aqui, sem filtro nenhum. Beleza, galera, tudo certo até agora? O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos fazer a criação. Para fazer a criação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma requisição, certo? Fetch, na rota HTTP, localhost 3333/tags, que é onde está rodando a minha API. Só que esta requisição, ela precisa usar método post, certo? Porque é uma criação. E o body dela, eu vou pegar basicamente o meu data. Porém, eu preciso enviar como JSON, então eu vou dar um JSON stringify e mando aqui o meu data. Porém, eu vou enviar ele na seguinte forma. Eu vou desestruturar o data aqui, pegar nome e slug, e aqui eu crio ele de novo, ó, name, vírgula, slug. Eu prefiro assim, galera. Eu prefiro muito mais assim do que pegar data aqui, ó, e mandar ele inteiro. Por quê? Porque se um dia o meu formulário tiver um campo que ele é só para o meu front-end, por exemplo, sei lá, aceito os termos, não sei o que, ele não é um campo que eu quero enviar para a API, se eu deixo dessa forma, ele vai pegar tudo que tem no meu formulário e enviar para a API. Só que às vezes eu não quero. Então assim, dessa forma eu seleciono os dados, certo? E aí, vou transformar isso aqui num assim, vou botar um await aqui na frente, e aí tem mais uma informação aqui que é importante. Na verdade, vamos testar, antes de mais nada, né? Create, já deu ruim aqui. O que acontece, né? Num primeiro momento, o nome vai estar vazio, então essa string, essa função aqui não poderia ser chamada. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, botar aqui, ó, name igual watch name, e eu vou fazer o seguinte, se name existir, eu vou fazer a função de slug, senão eu retorno uma string vazia. Só fazer um ifzinho, para ele não dar erro aqui na hora de quando o slug é vazio. Então, eu vou botar o nome aqui da tag, vamos botar aqui, sei lá, TunStack Query, que é uma das tecnologias ali que a gente usou ontem. Abri aqui o inspecionar elemento, abro aqui a aba Network, já está filtrada para mostrar apenas requisições fetch. Venho aqui, clico em Save e veja que ele fez uma requisição para nossa API do tipo post, ela retornou um status code de sucesso, 200. Payload, tudo que eu enviei para ela, então eu enviei TunStack Query e opa, slug vazio? Vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Eu acho que provavelmente é porque eu deixei esses nomes aqui iguais. Deixa eu fazer um teste. Console log, name, slug. Já vou dar uma olhadinha nos erros aqui. Tá, slot clone, tá, esse aqui eu não vou me preocupar, porque eu sei já qual que é o problema, mas não é um erro que a gente tem que se preocupar. Esse aqui é do ID da nossa tabela, isso aqui, tá, logo a gente vê isso aqui, não é muito importante também, mas quando eu tô criando aqui, ó, no console log, não tá vindo meu slug. Eu acredito que seja por causa do que eu fiz aqui embaixo. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, vou fazer o seguinte, vou botar generated slug, e aí aqui é input, só pra gente testar se é a questão realmente das variáveis, tá, galera? Salva aqui, vamos criar um novo vídeo aqui agora, salvar, e ainda o slug tá vindo vazio. E aí agora, o que eu fiz aqui de errado? Porque até antes estava vindo certo. Não? Tô errado? Será que é porque eu tenho que usar dessa forma aqui? Usando o watch name direto. Agora deu certo. Sou obrigado a usar esse watch aqui. Provavelmente, é que isso aqui é muito da questão da arquitetura que o React Hook Farm foi criado, né? Mas provavelmente esse método watch, ele usa uma estratégia que a gente chama de signal, que é diferente de simplesmente uma função que retorna um valor. É como se fosse um subscriber, né? Eu crio uma função que ela fica observando um valor. Isso aqui é um pattern, mas provavelmente é por causa disso que não estava funcionando. Mas show. Vamos continuar assim. E agora a nossa tag provavelmente foi criada. Se eu for aqui no arquivo JSON, for lá no final, olha só, todas as tags que a gente criou, inclusive aquelas que estavam sem slug, foram criadas aqui embaixo. Vou até tirar elas daqui de dentro. E o outro erro que tá dando é porque tá vendo que a gente não tem ID aqui nos campos, ó. Então é por isso que tá dando o erro ali, que tava aquele outro erro vermelho. E aqui faltou inserir a informação amount of videos. Então eu vou mandar ela aqui também, ó, amount of videos, como sendo 0.
porque toda tag que eu criar, ela vai com amount of videos 0 já no começo, né? Então, vou só apagar essa aqui que a gente criou para não poluir e vou criar mais uma agora definitiva. Então, a tag do Diego. Clico aqui em Save, a gente pode ver que ela já apareceu aqui no meu JSON, né? Então a gente já está salvando na API, beleza?